Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Diálogos sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é o 4º episódio dessa semana tão especial aqui do IFG. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre meninas e mulheres que atuam na pesquisa, meninas e mulheres da ciência, e hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisa. Esse 4º episódio ele vai ser direcionado para a iniciação científica, para a pesquisa, nos diversos níveis de ensino dentro da instituição. A própria PG, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela é uma pró-reitoria que ela inclui essa parte da pesquisa, da iniciação científica, assim como a pós-graduação, assim como a inovação. É uma articulação que existe e que hoje a gente traz os nossos convidados para falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente começa a falar de pesquisa, a gente começa lá no ensino médio. É um ensino médio que já é diferenciado, né? Porque ensino médio que já se faz currículo Lattes e já sai aí com a iniciação científica para uma graduação, já sai com um olhar diferente, né? Então, a gente está aqui com a Lívia, nossa aluna do ensino médio, do campus Lusiânia. Lívia, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E me conta um pouquinho, o que você acha de fazer ciência, de fazer iniciação científica e pesquisa aqui no IFG, no ensino médio? Eu acho que é uma oportunidade muito grande, porque a gente do ensino médio, com esses projetos, enriquece a gente para o mercado de trabalho e até para o futuro que a gente for fazer, né? Você está em que ano, Lívia? Eu estou no 3º ano. 3º. E esse ano que você começou a iniciação científica? Eu comecei no ano passado. É? Foi. Então, ano passado você já apresentou aqui no CICT? Sim. Veio para a experiência? Sim. Coisa boa. Não, então é esse olhar aí que a gente começa até no ensino médio que vai fazer a diferença para a graduação. Você acha que é isso que vai fazer a diferença? Sim, é isso. Os outros colegas que você tem fora do instituto, eles conseguem ter esse olhar da iniciação científica? Sendo bem sincera, acho que não, porque não tiveram tanto contato, né, com essas oportunidades que o próprio IF dá para a gente, né? Que é uma benção, vamos assim dizer, né? A sua área de atuação de pesquisa é em que área? É a área da informática. Perfeito. E é um monte de área diferente que a gente pode fazer, né? Hoje, não sei se você andou por aí, mas você viu que tem vários eixos dentro do Instituto que atuam nessa área da pesquisa. Sim, eu percebi. Que bom, Lívia, a gente fica feliz. Então, aí começa assim, no ensino médio, aí, de repente, a gente vai para a graduação. E aí, quando a gente chega na graduação, a gente pensa, né? Como que a gente vai continuar a iniciação científica na graduação, a pesquisa na graduação? Os primeiros passos foram dados no ensino médio, o que a gente vai fazer para dar continuidade? E aí a gente tem aqui o Zambi. O Zambi era nosso egresso do campus Inhumas, e hoje a gente tem a honra de ter o Zambi como servidor do IFG, do campus Uruaçu. Me conta essa experiência, esses passos, o que contribuiu para você estar onde você está, ser um servidor nosso, isso influenciou na sua decisão de, por exemplo, fazer um concurso para o IFG? Boa tarde, né, a todas e todos aqui presentes. Olha, o IFG, para mim, foi um divisor de águas. Com certeza, um menino negro, né, que morava num lugar pobre, né, e que teve acesso à tecnologia a partir do IFG. Então, a minha primeira experiência como que eu posso dizer? A minha primeira experiência foi no PIBID. Eu comecei entendendo que era educação, porque eu fiz licenciatura em Química. Então, eu conheci aquela galera toda que faz pesquisa ali, o Mortimer, André Horta Machado, dentre outros, né? E ali eu conheci primeiro a educação. Anos depois, eu fiz uma iniciação científica também na área de nanopartículas magnéticas. Ou seja, primeiro eu conheci um pouco mais sobre a área da licenciatura em si, para depois eu me aprofundar na química, que era importante para mim entender melhor a química, visto que eu estava me formando, graduando em química, né, para dar aula de química. E sim, foi fundamental conhecer a pesquisa, conhecer as metodologias, os métodos em si, né, de fazer pesquisa, foi fundamental para eu saber o que eu queria da vida. Eu entrei no IFG naquela perspectiva de, poxa, tem um IF na minha cidade, eu vou fazer, só para ver como é. Quando eu entro no IF, que eu vejo esse mundo da pesquisa, isso muda tudo.
eu falei, não, peraí, eu quero isso aqui para a minha vida. Então, o IF foi aquele primeiro contato com a ciência, vamos assim dizer, as ciências naturais, em específico. Então, hoje, voltando como professor, eu posso dizer que foi fundamental, porque naquela época, eu falava assim, eu quero ser professor desse meio aqui, né? E eu nunca pensei que eu ia conseguir ser professor do IF, mas fazer pesquisa me mostrou, para além das disciplinas, o que é interdisciplinaridade, o que é contextualização, o que é a questão da história, né? Trazer tudo aquilo que a gente sabe que é importante. Sem a pesquisa, eu jamais teria chegado às conclusões, eu jamais teria feito mestrado, eu jamais teria feito concurso. Então, eu acredito que é um divisor de águas, porque me mostrou as possibilidades que um pesquisador em construção tem. E o IF é essa porta de entrada para o mundo da pesquisa, né? Eu a vejo assim, né? Eu vejo tudo isso dessa forma. Não, super bacana. E quando você era aluno aqui com a gente da graduação, você conseguiu participar de algum evento desse, nessa proporção? Porque eu acho que a gente está aí no caminho certo de articular o ensino, pesquisa e extensão dentro de um evento dessa potência, né, que tem esse evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui a gente tem alguns modelos, né, de encontros dos núcleos incubadores, a Feira de Ciência, Café com Inovação, a Feira de Economia Solidária, e aí fazer pesquisa nesse lugar, né, já é um lugar diferenciado. Na sua época, você conseguiu entrar nesse pedacinho, ou agora, como servidor, que você está começando a participar desses eventos? Olha, na minha época, eu fiz graduação em 2010, né? Então, na minha época, era a época de ouro. Tinha evento demais, tinha evento muito bom. Eu me lembro que eu apresentava todos os anos, se eu não me engano, na CECITEC. Dentre outros eventos de outras instituições também, que a gente levava ali para poder falar, divulgar, compartilhar. Então, eu viajei muito, tanto que quando eu fui fazer a prova de títulos, os extra... a que você tem que ter, né? Eu já tinha tanto certificado que eu peguei nem metade, eu já tinha mais de 200 horas. Porque eu fazia sempre, eu fazia questão de participar, que eu acho que é isso, né? Participando que a gente conhece o outro IF, o outro aluno, a gente faz aquela parceria, né, que a gente precisa para entender melhor o mundo. Ainda mais menino periferia, interior, para mim era tudo um mundo muito, muito novo. Então, eu sim participava sempre. Eu era rato de eventos do IF, viu? E o IF dava camiseta, eu amava. E dava coisas assim, sabe? Dá até hoje, né? Mas, assim, na época, para mim, aquilo era tudo, agenda. Eu achava bom demais. Que bacana. E aí, na graduação, você participou de todas essas atividades. Você acha que para entrar no mestrado, o seu currículo que você fez aqui, de iniciação científica, né, das pesquisas, do PIBID, isso contou para você continuar aí seguindo essa carreira? Com certeza, porque a gente sabe que pontua muito, né? A prova, mestrado eu fiz na UFG, então ali eles contam tudo que você faz, né? E como eu tinha muito certificado, foi muito bom, eu entrei com pontuação bem alta, então foi fundamental, porque fazer iniciação, seja PIBID, PIBIC, PIBICT, dentre outras, vai te preparar, primeiramente, para você saber usar ferramentas metodológicas, e, em segundo, vai te dar pontuações que você pode entrar numa pós, pode ser especialização, mestrado. Hoje eu estou entrando agora no meu doutorado, ainda estou usando coisas lá daquela época para poder entrar, então, assim, é muito bom. Para você que quer seguir carreira acadêmica, de pesquisador, pesquisadora, fazer iniciações é fundamental. É o caminho. É o caminho. E aí, Lívia, na hora que você ouve ele falando, te dá vontade de continuar aí? Você está no 3º ano, vai prestar o vestibular agora, entrar aí pelo Enem. Vai continuar na graduação, pesquisando? Vou sim. E quando eu escutei, né, ele falando, tipo, parece que motivou mais, né? Porque essa área de
de pesquisa é como se fosse um mar para você descobrir, né? E a cada mais tempo, quando você vai pesquisando, você acha mais coisa e às vezes complicada, mas que, né, ajuda muito. Então, sim. Essa cooperação também entre os colegas, né? Não sei se você, a sua pesquisa tem outros colegas com você, né, da sua turma, que esse compartilhar a pesquisa, a iniciação científica, a vivência, o fato de vocês virem para cá, né, e ter o frio na barriga de apresentar a iniciação científica ali, ter um avaliador, isso tudo faz um diferencial, né? Faz, porque aí a gente usa aqui como um experimento para a gente seguir, né? Para os outros eventos, a gente aprende a dialogar. Então, a gente aprende muita coisa, não só com o estudo, mas tipo de como agir nessas situações, né? E ficou nervosa? Muito. Mas agora você não está mais. Um pouco. Pronto, esse nervosismo vai passar na hora que chegar ali na graduação e aí continuar a carreira, até daqui a uns anos você já está craque. Treinamento no ensino médio já está garantido. Sim. Né? E aí, quando a gente fala ensino médio, vai para a graduação, aí a gente pensa na pós também, né? Porque o IFG, ele tem essa característica, né? A rede federal, ela tem essa potência de verticalizar. Então, hoje a gente tem ensino médio integrado, a gente tem a pós-graduação, a gente tem a graduação, bacharelado, licenciatura, especialização, lato e estrito, e a gente continua fazendo pesquisa em todos os níveis. Sim, e uma coisa interessante é que o IF, ele tem uma orientação muito humana. Eu lembro, não sei se eu dei sorte, mas as minhas orientadoras me acolheram muito bem, me ensinaram muito o que eu preciso. A Kelly Lopes, mesmo lá hoje ela está no IF Goiânia Oeste. A Luciana também, a Luciana lá de Inhumas, a Lorena Costa, que estava aqui, me ensinaram muito a ser acolhido, né, a ser educado dentro dessas orientações. E hoje eu sou orientador de iniciação dentro do IF e eu consigo compreender melhor as dificuldades, porque tinha muita dificuldade. Então, eu entendo melhor hoje, eu sei ensinar melhor, porque eu fui ensinado de modo muito humano. Então, é importante ressaltar isso, sabe? Porque muitas vezes a gente vê a ideia de orientação como muitas vezes uma experiência dolorida, né? É uma experiência difícil. Mas, na minha vez, eu tive sorte, eu acho, de encontrar pessoas que me compreenderam e me encaminharam bem. Tanto que eu cheguei aqui. Né? Acho que se eu não tivesse tido essas orientações, eu teria me traumatizado, porque a pesquisa traumatiza também, se você não for bem orientado, e não teria chegado onde cheguei. Hoje eu sou professor aqui, eu oriento hoje, e eu oriento tanto médio quanto superior. Eu acho que o know-how de como orientar eu ganhei na minha iniciação. Perfeito. E é isso, né? A pesquisa ela tem que ser esse lugar de acolhida, né? Ela tem que ser um lugar de acolhida, de amor, de compreensão, de compartilhar, porque a gente já tem tantos desafios, né? Se a gente não puder compartilhar de uma maneira mais leve, né? De doação, de compartilhamento mesmo, fica mais difícil. Mas eu acho que a pesquisa no IFG tem esse caráter. Acho que não foi sorte, não. Acho que foi o perfil da nossa instituição mesmo. Tanto é que você está aqui com a gente. Então, esses pesquisadores voltam para a gente continuar seguindo esse caminho, né? É isso mesmo. E aí, vamos falar da pós? E aí eu queria convidar aqui a Lilian para a gente continuar aí essa verticalização. E aí, Lívia, muito obrigada. Eu desejo muito, 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 com todo o meu coração, que esse trilhar na pesquisa, na iniciação científica, não pare aqui no ensino médio, que vá para a graduação, para a pós-graduação, e quem sabe você volta para ser servidora nossa também. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Então, Lilian, queria te convidar aqui. Então, para a gente continuar aqui nosso bate-papo, uma outra convidada, temos a Lilian aqui Coelho. A Lilian é nossa aluna do programa de pós-graduação em educação, né, aqui do Campus Goiânia. Hoje, na instituição, a gente tem 5 programas de pós-graduação estrito sensu. A gente tem um programa de Jataí, Ciências e Matemática, de Educação, aqui no Campus Goiânia, Sustentabilidade, aqui também, o Prof. EPT e o Prof. Artes. E o de Jataí, a gente tem mestrado e doutorado.
né? Então, e é o início da pós-graduação aí, porque a gente faz a pesquisa básica, mas a gente quer também fazer pesquisa aplicada e cada vez mais aperfeiçoar essa parte da pesquisa dentro da instituição. Me conta, e na pós-graduação? Você acha que deu um gostinho de iniciação científica? Você teve essa experiência antes ou você foi direto para a pós? O que você está achando aí desse cenário da pós-graduação no IFG? Olá, pessoal. Eu sou a Lilian, né? Lilian Coelho. Eu sou formada em História pelo próprio IFG, né, Campus Goiânia. Estou no mestrado em Educação e eu não fiz iniciação científica. No caso, eu fiz residência pedagógica, né, durante a minha graduação. E a base que a gente consegue dentro do IFG é uma base muito importante, porque são grandes professores que nos ensinam a fazer pesquisa, a não fazer achismo, né, nem fake news. É muito importante as referências que a gente traz, desde a graduação até a pós, né? E, inclusive, alguns professores que são meus professores na pós-graduação foram professores meus durante, né, a licenciatura em História. E esse caminhar pela ciência, ele é muito importante, principalmente por nós mulheres. Assim, a gente tem um histórico, né, de silenciamento, de invisibilidade, e a gente se encontra em períodos em que a gente precisa estudar, a gente precisa se posicionar, e a gente está ali para isso, né? Tanto que a minha pesquisa é sobre mulheres, é sobre educação feminista, referenciada pela Bell Hooks, pela Grada Quilomba, pela Patrícia Hill Collins, e eu trago a interseccionalidade, né, com a Carla Cotirene, entre outras, que eu falei anteriormente, e falo também sobre gênero, né? E são várias as questões que a gente traz, porque a violência de gênero não está só para a mulher, né? Ela está para mulheres e para homens. E eu fico muito feliz, né, e lisonjeada pelo convite. Que isso, a gente que fica. Eu me sinto muito orgulhosa de ser uma mulher, de estar nesse lugar de gestão, né? A gente precisa, sim, ocupar esses lugares. Na pesquisa, né, de fazer pesquisa mesmo propriamente dita, da pós-graduação envolvida também, da inovação, que também tem essa articulação, e a gente consegue olhar a tecnologia social, a agricultura familiar, como deve ser, as comunidades tradicionais, e valorizar isso também dentro da pesquisa, né, que a nossa função social é muito importante. E para a gente é uma honra ter você aqui, ainda mais sabendo agora que você era egressa nossa também, não sabia essa informação, então a gente fica mais feliz. E aí, você acha que o fato de você ter sido egressa daqui te motivou a voltar para o IFG? Com certeza, né? Eu acho que, assim como ele disse, eu acho que o IFG ele é um divisor de águas na minha vida, né? Eu acho que, a partir do momento que você entra ali, cada porta que você abre tem pesquisa sendo fomentada, né? Eu sou bolsista CAPES, né? Eu agradeço a CAPES, eu agradeço aos meus professores, tanto da graduação quanto da pós, por onde eu estou, né? A minha orientadora é a Paula Graciano, que, além de ser uma grande orientadora, uma grande cientista, é uma mulher assim, incrível, né? Os meus colegas de mestrado, a gente aprende muito, né? Porque eu acho que esse caminhar na pesquisa não é só falar, né? A gente ouvir, eu acho que a escuta ela é muito importante, né? Como sujeita, como pesquisadora, como mulher, acho que a gente vai aprendendo, né, com as pessoas que vão atravessando o nosso caminho, nesses trilhos que a gente constrói. Nossa, muito interessante. Falando sobre o que ela está falando, rapidinho, a pesquisa dela em feminismo negro, né, é interessante que o IF ele tem ele te traz essa possibilidade de conhecer alguns campos que eu, como menino negro né, pobre, nunca tinha ouvido falar em movimento negro. Foi o IF que me despertou para buscar isso. A minha primeira pesquisa de TCC foi investigando quais as políticas públicas de recorte racial que o IF propunha dentro dos cursos de licenciatura. E aquilo, para mim, ali foi um despertar, porque é o que eu faço até hoje. Eu pesquiso, mestrado foi isso, doutorado será isso. Então, o que eu faço até hoje, pesquisa com movimentos negros, né? Eu mesmo me encontrei dentro dele também, né? Hoje eu sou militante dessa luta. Então, o IF também ocasionou e possibilitou isso. Outra coisa que você falou também, que é importante, é que o IF dá bolsa. Gente, bolsa de estudos. Eu era aluno trabalhador, entrei na graduação, acordando 6 da manhã, todo dia, chegando em casa 18 horas, correndo para a faculdade, 7 horas. Todo dia. Foi um semestre assim.
E eu consegui, com muito custo, estudando de madrugada, estudando ali quando dava, passar em todas as disciplinas do primeiro período. O que aconteceu? Alguém chegou em mim e falou, por que você não pega bolsa? Eu falei, o que é isso? Você podia pegar bolsa, que o IF oferece bolsas de estudo para que você continue. Eu falei, mas eu preciso fazer o quê? Você não pode ter vínculo empregatício. Fui lá pedir demissão na mesma hora. E desde então, isso foi 2011, desde então, até a minha graduação concluir, eu nunca mais trabalhei em empregos formais, sendo bolsista do IF. Primeiro bolsista do PIBID, depois PIBIC, além das bolsas assistenciais. Então, eu pude viver uma vida que nenhum parente meu pôde. Todo mundo trabalhando, a gente muito pobre, sempre teve que ajudar em casa. Naquele momento ali, a minha mãe, ela até dizia, menino, como é que você consegue ter dinheiro e estudar desse tanto? Eu falei, então, mas eu expliquei para ela aquela felicidade, né? Porque hoje vários familiares meus estão no IF, ganhando bolsa, fazendo pesquisa por conta dessa influência. Então, é importante, o IF dá essa possibilidade. Sim, essa parceria com a CAPES das bolsas DS, né, a parceria com o CNPq para iniciação científica, e aí é um avanço mesmo, o Instituto Federal de Goiás, ele luta por isso, né? Nos últimos anos, a gente conseguiu equiparar os valores das nossas bolsas de iniciação científica com as bolsas do CNPq, então o ensino médio antes era R$100, agora está R$300, equiparamos também da graduação, que hoje é 700, e a gente faz a captação dessas bolsas de mestrado e doutorado pela CAPES, FAPEG, as outras fundações de apoio, para a gente possibilitar que esse aluno tenha essa vivência, né? E essa bolsa faz toda a diferença. Muito mais do que entrar, é permanecer, se manter, né? Permanece e êxito. E essas bolsas, elas nos oportunizam a permanência. Sem elas, eu não conseguiria. E a assistente social do IFG, a Cristina, ela tem um papel fundamental em relação a esse entrelaçar de bolsa, aluno, estudo. Né? Eu acho que ela é tão humana que assim, tem muita gente que continua no IFG exatamente por essa assistência, porque a bolsa ela vem no sentido de te ajudar a permanecer no instituto, né? Mas aí você também faz um trabalho em troca disso, né? Porque você dá aula. Então, assim, acaba que, além de você ganhar uma verba, você está aprendendo e adquirindo experiência para coisas futuras que você planeja. Ou seja, né? É ideal, né? Conhecimento fomentado. Tanto que eu tive, com o meu primeiro orientador de mestrado, o professor Dr. Cláudio, o Tião, né? Todo mundo chama ele de Tião. Tião Cláudio. A gente fez uma publicação sobre o meu relato de experiência durante o meu estágio de docência do mestrado. Uhum. Então, assim, o fato de eu ter uma bolsa da CAPES faz com que eu consiga ter tempo para eu me dedicar de forma melhor ao meu mestrado. Né? Então, é muito importante a pesquisa, é muito importante a bolsa, e é muito importante o engajamento do acadêmico, do docente, do discente, para que a gente consiga manter esses programas. Né? Porque o fato da gente estar permanecendo naquele local faz com que essas bolsas sejam visibilizadas, né? Viabilizadas, porque a nossa presença, a nossa manutenção dentro do programa é o nosso compromisso também, a nossa responsabilidade em responder para esse programa, que realmente a gente está ali fomentando pesquisa. Com né? certeza. A ciência ela é muito importante. É uma entrega para a comunidade, né? E aí agora a gente ainda tem a internacionalização, porque a nossa pesquisa não vai ficar aqui dentro só, né? Hoje a gente tem o primeiro encontro de internacional da pós-graduação, o EIPós. Ano passado foi só o encontro da pós. Esse ano a gente já conseguiu internacionalizar com o apoio da FAPEG. E aí a gente trouxe 10 pesquisadores, né, professores de fora do país. Então, aí a gente já tem o diferencial da pesquisa também para a internacionalização. Então, eu acho que já tem um olhar diferente aí também, né? Com certeza. E lembrando que a nossa participação enquanto discente desse projeto, do Sinterpós, do EIPós, faz com que a gente consiga, amanhã ou depois, ter projetos sanduíches, né? Tipo, alunos daqui conseguirem ir para outros lugares da América Latina e vice-versa. Então, é muito importante o engajamento, a participação, a escuta, o voluntariado. Tem várias equipes, né, os monitores, os professores, os discentes,
é um quadro muito importante, por isso que os coletivos eles transformam os lugares, né? Eu acho que a educação ela é isso, né? É a transformação por meio das pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem diferença no mundo, como Paulo Freire mesmo dizia, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai ter que marcar outros podcasts para a gente falar um pouco mais sobre pesquisa, né? Porque não para por aqui. E aí eu convido todos vocês para seguirem a gente no nosso canal, para que vocês sigam as redes sociais do CRIAR, Polo Inovação, do IFG Oficial, todos os campos que a gente tem. Hoje a gente tem 14 campos, vamos ter mais 2 aí. Então, essa interiorização e popularização da ciência também é uma coisa que a gente quer consolidar dentro do IFG, dentro da rede federal. Então, para a gente é uma honra ter vocês conosco. Nos sigam, nos acompanhem. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigada pela participação. Obrigado.